Muito bem, o que eu vou propor aqui no vídeo de hoje é algo que eu particularmente não vi ainda na internet, que é basicamente fazer uma correlação entre os ensinamentos de Jesus Cristo e as 7 leis herméticas. Sim, no vídeo de hoje eu vou trazer de uma forma bem resumida aqui quais são as 7 leis herméticas e como Jesus Cristo acabou falando sobre essas leis de uma maneira diferente, através talvez de metáforas, de parábolas, ou através das suas práticas no dia a dia, como que ele aplicou cada uma dessas 7 leis herméticas, tá? É um vídeo interessantíssimo e eu quero que você fique até o final para você ver a convergência maravilhosa que existe entre o hermetismo e os ensinamentos de Jesus Cristo, ok? Sem enrolação, vamos começar pela primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, tá? A lei do mentalismo nos diz que tudo é mente, que o universo é mental, que o universo foi criado na mente de Deus, na mente do Criador, tá? E o que que essa lei, e aonde que essa lei ela está refletida nos ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Então essa lei, ela está dizendo, ela está explícita quando Jesus, em um dos seus momentos ali da sua jornada terrestre, Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Isso está totalmente alinhado com a primeira lei hermética, porque é exatamente o que essa lei diz. O universo está dentro de você. O universo está dentro da sua mente. E Jesus, corroborando essa lei hermética, diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o seu mundo interno é o que cria todo esse universo, é o que cria o mundo exterior. Então, pela primeira lei hermética, já conseguimos aqui ver uma baita convergência com os ensinamentos de Jesus, tá? A segunda lei hermética, que é a lei da correspondência, diz que tudo o que está em cima é como o que está embaixo. E tudo o que está embaixo é como o que está em cima, tá? Se você quiser entender melhor sobre essa lei hermética da correspondência, eu gravei um vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre ela. Inclusive, se você não viu, vou deixar aqui no card, tá? Não vou aprofundar muito nos detalhes dessa lei, porque o vídeo ia ficar muito longo e eu já gravei um vídeo detalhado aí falando sobre a lei da correspondência, tá? Mas em que momento os ensinamentos de Jesus convergem para essa lei da correspondência, tá? Então existe um certo momento onde Jesus, ele afirma, tá? Inclusive, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, uma das frases que Jesus utiliza nessa oração do Pai Nosso é exatamente a frase que está totalmente alinhada com o princípio da correspondência. E a frase que Jesus usou foi: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Veja só, a lei da correspondência diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está no céu é como o que está na terra, e o que está na terra é como o que está no céu, se a gente fosse traduzir para outras palavras. Basicamente, é o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ambos os ensinamentos de Jesus e a lei da correspondência falam sobre a harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, aqui mais uma vez vemos a convergência entre os ensinamentos herméticos e os ensinamentos de Jesus. Na terceira lei hermética, que é a lei da vibração, essa lei hermética diz que tudo vibra, tudo nesse universo está vibrando, nada está parado, tudo está em movimento. É isso que diz a terceira lei hermética. E o que Jesus nos diz que também corrobora essa lei da vibração? Basicamente diz que as suas palavras, na verdade, o exemplo de Jesus, né? O exemplo de Jesus, através das suas palavras, através dos seus milagres, através da sua presença poderosa, simplesmente tinha a capacidade de mudar a vibração, simplesmente tinha a capacidade de mudar o ambiente no qual ele estava. Muitas vezes, apenas pelo fato de Jesus chegar num determinado lugar, milagres aconteciam. Simplesmente pelo fato de uma mulher tocar na roupa de Jesus, a vibração dessa mulher mudou a tal ponto dela se curar da enfermidade que ela tinha, da doença que ela tinha. Vários milagres feitos por Jesus estavam totalmente relacionados exatamente com a lei da vibração. As palavras de Jesus, o poder de Jesus mudava a vibração daquela pessoa e fazia com que ela se curasse, ou como Lázaro, né, que ressuscitou do mundo dos mortos. Então aqui a gente tem
pelo exemplo prático da vida de Jesus, a aplicação da lei da vibração. Jesus era um ser que vibrava numa frequência extremamente alta, extremamente elevada, e muitas vezes apenas pela sua presença, pelas suas palavras, simplesmente pelos seus atos, ele conseguia ali modificar a vibração do ambiente, modificar a vibração de pessoas ali que estavam doentes e curar essas pessoas, ou ressuscitar pessoas que tinham falecido. Então, aqui a gente vê como a fé, ela é uma frequência poderosa que move montanhas, que através da fé você consegue usar a lei da vibração e modificar a vibração ao seu favor, ok? A quarta lei hermética é a lei da polaridade. E a lei da polaridade diz que tudo tem polos. Tudo tem dois polos, né? E a lei hermética, ela dá vários exemplos, né? Sobre o dia e a noite, o quente e o frio, sobre o bem e o mal, ou seja, né? O amor e o ódio. Então a gente percebe essa dualidade, né? Essas polaridades em várias coisas dentro desse universo. E Jesus também nos traz aqui essa reflexão e mostrando que ele entendia muito bem sobre a lei da polaridade quando ele dizia ali que existe tempo para tudo. Quando ele reconhecia os tempos e as estações da vida, ele reconhecia que as coisas elas têm polaridades. Nesse momento, pelo menos aqui onde eu estou gravando esse vídeo, estamos nesse momento na polaridade da primavera, estamos na estação da primavera. Talvez se você estiver vendo esse vídeo no hemisfério norte, agora você está passando aí na polaridade do outono, você está vivendo uma outra polaridade. Porém, daqui a alguns meses, a polaridade que nós vamos estar vivendo aqui embaixo é a polaridade do verão. Logo, logo, você que está no hemisfério norte vai estar vivendo a polaridade do inverno. Ou seja, tudo tem polos, tudo tem ciclos, tudo vai se modificando, né? Então, Jesus demonstra isso quando ele fala, existe tempo para tudo, tá? Tudo tem as suas polaridades. Hoje você pode estar amando, amanhã você pode estar odiando, hoje você pode, agora pode estar de dia, daqui a pouco vai ser noite, então tudo tem polaridades, tá? A quinta lei hermética, tá? Que é a lei, aliás, perdão, tá? Cometi uma falha aqui, tá? Na questão do tudo, há tempo para tudo, na verdade, Jesus estava falando sobre a lei do ritmo, tá? A lei do ritmo, que é a quinta lei hermética, para mostrar que as coisas têm ritmos, têm ciclos, têm polos, tá? Eu acabei confundindo aqui a lei da polaridade com a lei do ritmo, tá? Então tudo que eu falei agora, há pouco tempo atrás ali, né, que a princípio era para ser sobre polaridade, entenda sobre ritmo, tá? Quando Jesus diz que há tempo para tudo, é exatamente para falar sobre a ciclicidade do mundo, que é exatamente a quinta lei hermética, que é a lei do ritmo, mostrando que tudo tem ciclos, que tudo tem o seu tempo certo para acontecer, tá? Que o mundo funciona como se fosse um pêndulo, tá? Cada hora para um lado, às vezes a intensidade com a qual você gira o pêndulo para um lado é a intensidade com que esse pêndulo volta para o lado oposto, tá? Então, a lei eterna do ritmo, a lei hermética do ritmo fala sobre isso, tá? Que tudo tem o seu tempo certo. Na lei anterior, que é a lei da polaridade, tá? O que a gente pode fazer uma conexão com os ensinamentos de Jesus é mostrando simplesmente a importância que Jesus sempre deixou claro ali de você amar a todos, inclusive de você amar os seus inimigos. Imagina só, existe algo mais polarizante do que você amar alguém que te odeia, do que você desejar o bem para alguém que te fez o mal ou está fazendo mal para você. A lei do perdão, o ensinamento do perdão de Jesus de perdoar 70 vezes 7, está totalmente relacionado com a lei da polaridade. Você não combate o mal com o mal, você combate o mal com o bem. E a melhor maneira de você fazer isso é você amando e perdoando aquelas pessoas que te fizeram mal ou aquelas pessoas que são os seus inimigos, tá? Então, através desse ensinamento de amor de Jesus, desse ensinamento de perdão, ele está exemplificando aqui um dos grandes poderes da lei da polaridade, de você, através do seu polo oposto, você modificar um polo negativo, um polo de ódio, um polo de inimizade, um polo de coisas ruins que foram feitas e transformar em algo positivo. Talvez não algo positivo para o outro, mas algo positivo para você, tá? E na lei do ritmo, como eu falei,
está a demonstração de que tudo tem ciclos, de que existem processos, existe morte, ressurreição, início, fim, e que tudo na vida está sempre girando através de ritmos, estações do ano, dias da semana, anos, né, dia e noite, tudo obedece a ritmos, e Jesus sempre buscava deixar claro de que tudo tem o seu tempo. Existe tempo para tudo nesse universo, tá? A sexta lei hermética é a lei de causa e efeito. É uma lei hermética que diz que nada acontece por acaso. Tudo que acontece nesse universo aqui, existe uma causa que gerou aquilo. Tudo que acontece são efeitos de uma causa anterior. Você pode até não saber qual é a causa que está gerando aquilo, mas não é porque você desconhece a causa que a causa não existe. O acaso, na verdade, é só um nome que é dado para uma causa desconhecida. Como você não sabe o que gerou aquilo, você diz que aquilo aconteceu por acaso. Mas a lei hermética de causa e efeito diz que não existe acaso. Tudo acontece por uma razão, tudo acontece por uma causa, mesmo que você não saiba qual é a causa que gerou aquilo. E o que isso tem a ver com os ensinamentos de Jesus? Tem tudo a ver, porque Jesus, dentro dos seus ensinamentos, ele sempre dizia: tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, Jesus estava dizendo que tudo aquilo que o homem fizer, ele vai ter uma consequência daquilo. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, tudo aquilo que você gerar de causa, você vai ter um efeito. Não existe nada nesses ensinamentos aqui que seja tão explícito de uma lei como isso que Jesus está dizendo. Cara, tudo que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você causar, vai ter um efeito. Ou seja, você percebe a perfeição aqui daquilo que Jesus dizia há 2000 anos ali, a sincronicidade com a lei de causa e efeito? Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você vai ter consequências disso. Causa e efeito pura e simples, ok? E a sétima e última lei hermética é a lei do gênero. A lei do gênero no hermetismo fala que existem princípios masculino e feminino em tudo que existe no universo. Eu, William, que estou gravando esse vídeo, tenho dentro de mim a energia masculina, a energia feminina. Você que está assistindo esse vídeo, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é não binário, o que quer que você classifique que você tem os princípios masculino e feminino dentro de você. Tudo no universo, de acordo com a lei hermética do gênero, tem os princípios masculino e feminino. E aonde que os ensinamentos de Jesus corroboram essa lei hermética do gênero? Exatamente quando Jesus fala da união, principalmente da união entre homem e mulher. A partir de agora, vocês se unirão e serão uma só carne. Ou seja, a união do masculino e do feminino gera uma única coisa, que é exatamente o que nos ensina a lei hermética do gênero, que o masculino e o feminino estão juntos, conectados para criar uma única coisa. Uma coisa extremamente poderosa, que é exatamente a fusão do masculino e do feminino. Todos os seres vivos, para serem criados, tem que ter a fusão do masculino com o feminino. Tem que ter a fusão ali do macho com a fêmea, do homem com a mulher, para que essa fusão do masculino com o feminino gere uma vida. Esse universo foi gerado da união do masculino com o feminino. O princípio masculino, Deus, o princípio feminino, universo, né? E foi o útero aonde esse universo foi criado. É a união do masculino com o feminino. Se você olhar, tudo que existe é partido dessa conexão entre o masculino e o feminino, tá? Então, entenda, tá? O hermetismo, eu quero que isso fique muito claro para você, o hermetismo, ele não substitui o cristianismo. Pelo contrário, mas é muito importante você entender que existem princípios que eles são universais. São princípios que eles funcionam tanto se você quiser aprender pelo viés hermético, quanto se você quiser aprender pelos princípios cristãos, pelos princípios, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Enquanto o hermetismo mostra mais focado ali em princípios, em leis que regem todo o universo, o funcionamento, né, de toda essa gama, né, material que a gente enxerga, no caso do cristianismo, Jesus nos revela mais o amor de Deus, né? O coração do Pai, o caminho para a vida eterna, o caminho da salvação. Então, veja só, são ensinamentos muito semelhantes, mas com objetivos diferentes.
o hermetismo com ensinamentos mais práticos da nossa vida material e os ensinamentos de Jesus já nos preparando para viver em santidade aqui enquanto vivemos essa vida terrena ou para a vida eterna que nós vamos ter aí depois da morte, tá? E a pergunta que fica é, será que Jesus conhecia as leis herméticas? Será que Jesus foi exposto aos conhecimentos herméticos durante a sua existência? Lembrando que o hermetismo, ele vem antes de Jesus. O hermetismo, se eu não me engano, ele tem ali uma existência ali de 5.000 anos, 10.000 anos aí atrás. Então, o hermetismo ele é mais antigo do que Jesus. E lembrando que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ninguém sabe exatamente o que aconteceu na vida dele. Existem várias especulações, inclusive que Jesus foi para o Egito. E o Egito a gente sabe que é o berço do hermetismo. Então, ao meu ver, pode ser sim, tá? Claro que a gente nunca vai saber exatamente se de fato isso aconteceu, se Jesus de fato teve acesso ali ao conhecimento, aos ensinamentos, às leis herméticas. Mas que existem boas chances de que isso aconteça exatamente pelos conhecimentos de Jesus estarem muito alinhados com os conhecimentos herméticos, com certeza existe uma possibilidade aí bem interessante de que sim, Jesus e o hermetismo sejam mais próximos até do que a maioria das pessoas imagina. Mas me diga aqui nos comentários, fez sentido para você? Você gostou de ver essa correlação entre leis herméticas e os ensinamentos de Jesus Cristo? Diga aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, tá, a entenderem melhor aí, né, as semelhanças entre os ensinamentos herméticos e os ensinamentos de Jesus Cristo, clica no botão de compartilhar e manda. Manda esse vídeo para os teus amigos, para tua amiga, para o teu amigo, né? Para todo mundo que você conhece, para os familiares. E vamos espalhar essa corrente do bem e ajudar cada vez mais pessoas a entenderem as convergências entre os ensinamentos do cristianismo e os ensinamentos herméticos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, ou quase todos os dias, né? Temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados para ajudar você a expandir cada vez mais sua consciência, ter cada vez mais acesso a conhecimentos profundos e mergulhar cada vez mais no seu eu interior. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.